divulgou aí a sua decisão acerca da taxa básica de juros. Depois do segundo dia de reunião, tivemos o corte aí de 0,25 ponto percentual, que estava em grande parte ali dentro do escopo das expectativas do mercado. E eu, como de costume, como de praxe, estou aqui com o Gustavo Sung, economista-chefe aqui da Suno Research, para falar sobre esse tema. Tudo bem, Gustavo? Fala, Edu. Fala, pessoal. Bom revê-los depois de 45 dias. Vamos falar aí sobre o Copom. Pois é, a gente viu esse corte de 0,25, a Selic agora é de 10,50%. Imagino que boa parte do pessoal que está assistindo a gente não sabe se esse corte é bom ou ruim, qual a avaliação. E eu ia te perguntar de maneira abrangente, né? Qual foi a sua avaliação desse corte? Se teve alguma surpresa? E também o que você leu aí do comunicado que te chamou a atenção? Bom, a minha expectativa é que tinha espaço para cortar 0,5, tá? Eu acho que o mercado amanhã deve digerir não tão bem, mas isso abre para oportunidades. Mas, de qualquer forma, eu entendo essa atitude do Banco Central de reduzir o ritmo, acho que é compreensível diante do aumento das incertezas externas e domésticas. O comunicado, em geral, ao meu ver, foi um pouco mais hawkish. E aí, como que você quer fazer? Posso entrar aqui nos detalhes? Claro, já? Pode ir à vontade. Bom, pessoal, se a gente pegar o comunicado em si, acho que ele trouxe explicitamente a sua preocupação em relação aos Estados Unidos, né? Essa dúvida de quando vai se iniciar o corte de juros por lá, junto com a incerteza elevada ainda sobre a inflação, tá? E aí eu até separei alguns trechos aqui que o Banco Central ele ressaltou, por exemplo, que o comitê avalia que as conjunturas doméstica e internacional devem se manter mais incertas, exigindo maior cautela na condução da política monetária. E aí, lembrando aí que a gente tem a dúvida nos Estados Unidos e domesticamente a gente tem um aumento do risco fiscal que foi ressaltado, né? E aí o comitê, aqui no comunicado, reafirma que uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida contribui para a ancoragem das expectativas de inflação, para a redução dos prêmios de risco dos ativos financeiros, consequentemente impactando a política monetária, ou seja, a gente teve redução das metas fiscais, possivelmente foi aprovada agora, hoje à tarde, se não me engano, aquela abertura de 15 bi pelo governo, pelo Congresso, né, aumentou em 15 bi a possibilidade de aumento dos gastos com as despesas, e isso traz uma piora das contas públicas, da dívida, e isso aqui foi marcante também para o Banco Central, tá? E aí, acho que o ponto principal, a conjuntura atual, caracterizada por um estágio no processo desinflacionário que tende a ser mais lento, expectativas de inflação, que antigamente ele estava escrito aqui, a ancoragem apenas parcial, e quando a gente fala disso, a gente está olhando pelo Boletim Focus. As últimas divulgações mostram que aquela expectativa da inflação do mercado em relação à inflação nos próximos anos, principalmente 25, vem aumentando. Então, o Banco Central olhou esses dados para uma meta de 3% e ressaltou que ela segue desancoradas. Ele mudou esse termo que é bastante importante. E um cenário global desafiador demanda serenidade e moderação na conduta. E para finalizar, e aí a minha parte aqui, o comunicado também reforça com especial ênfase, olha só que palavras fortes, que é a extensão e adequação de ajustes futuros na taxa de juros, ou seja, ele deixou o cenário em aberto. O que ele vai fazer para frente? Não sabemos, mas serão ditadas pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta. Ou seja, quando olha para o Focus, está 3,5 para 26, 27, 2025 está aumentando para uma meta de 3, isso não é nada positivo. E eu sempre falo aqui com você, né? Se eu espero que a inflação seja maior amanhã, hoje eu já coloco essa inflação nos meus contratos, nos meus salários. Isso pode impactar negativamente a inflação. E por fim, o que me chamou a atenção? Que a votação para o corte foi dividida. Então, 5 diretores, junto com o presidente do Banco Central, votaram para um corte de 0,25 e 4 indicados, 4 membros do comitê votaram para um corte de 0,5, foi 5-4, foi bem acirrado. O que me chamou a atenção foi que os 4 que votaram para um corte maior foram todos indicados pelo atual governo. E aí vai começar a ter a discussão em torno do novo presidente, que vai ser indicado, e aí qual o tom que ele vai adotar? Será que ele vai ser mais dovish, que ele é um pouquinho menos... ele penaliza menos, vamos dizer, a inflação, ele é um pouco mais... aceita um pouquinho mais a inflação, ou ele vai ser mais hawkish, que vai ser
evidentemente, contra a inflação, tem que controlar, juros altos. Mais austero, né? Mais austero, vamos dizer assim, né? E aí, o interessante é que os 4 votantes foram do atual governo, vai se abrir a discussão sobre o próximo presidente e qual tom que ele vai adotar. E vai abrir-se essa discussão novamente, ao meu ver. Perfeito. Tem essa discussão. Aliás, o mandato do Roberto Campos Neto vai até 31 de dezembro, se não me 31 de engano, dezembro. mas a discussão começa no Senado ali a partir de outubro, mas o Roberto Campos Neto disse que queria adiantar, né, para fazer uma transição mais suave. Então, sim. Ele já adiantou várias vezes, né, exaustivas vezes, até que ele não vai, na eventualidade, não vai ser reconduzido, né, ele vai findar o mandato dele. E o que eu ia perguntar ainda, a gente teve esse cenário, como você bem citou, né, tem essa questão do fiscal, tem o Fed também, que eu acho que preocupa bastante, e nesse cenário a gente viu, acho que pelo menos de uns 30 dias para cá, talvez um pouco mais, um pouco menos, algumas revisões. Até, se não me engano, nessa semana a Santander Asset revisou para cima de novo o Selic de 9 para 9,5% para esse ano. O Bank of America, acho que semana passada também revisou para cima, principalmente depois que rolou aqueles eventos, né, do fiscal, né, de afrouxar a meta, de esperar superávit só em 26, aquela coisa toda que obviamente mexeu bastante com a economia. Queria saber da sua visão, que no cenário que a gente tem hoje, né, já que na última live que a gente fez junto, não tinha essa coisa toda do fiscal, né? Não tinha essas medidas todas. Ainda dá para crer em juros de um dígito no final do ciclo? Como é que fica esse cenário? O cenário de longo prazo mudou muito com essas mudanças no fiscal? Assim, eu sou um cara sempre um pouco pé no chão. Eu sabia que esse risco fiscal e mudanças de metas, a gente já previa que isso ia acontecer. E isso ia afetar. A dúvida em relação aos Estados Unidos também, a gente estava no radar. Se eu não me engano, desde final do ano passado, eu estou com 9,50 no cenário. Eu não fiquei tão muito rocket, depois o pessoal foi tudo para 9, até 8,75, depois está voltando. Cara, eu mantive meu 9,5 ali, eu estou bem tranquilo por enquanto. Vou fazer uma pequena revisão, provavelmente no ritmo de cortes daqui para frente. Acredito que vai manter esse em 0,25 ainda, tá? Para as próximas reuniões. Vamos ver essa taxa terminal. Então, para esse ano, 9,50. Tem o cenário pessimista meu, com 20% de probabilidade para 9,75. E o que eu fiz, eu subi um pouco a taxa de juros para 2026 e 2027. Estava em 8,75, fica em 9. Eu acho que 9 para os próximos 2 anos, aí 26, 27, fico confortável. Mas para esse ano ainda, 9,50. Desculpa, 9 para 25 e 26, né? 27 ainda está muito longe. Perfeito. E se tratando do Fed aqui que você citou no comunicado, que acho que é um tema que também é muito relevante, o Fed a gente teve semana passada já, né? Diferente das últimas reuniões, que era tudo no mesmo dia, que era super quarta, e acho que a discussão lá ainda é bastante tipo, quando vai começar o corte e tudo mais. Como é que você viu essa decisão da semana passada e como é que tá a expectativa? Assim, você acha que tem possibilidade de cortar ainda no primeiro semestre, se está muito apertado, se é possível cortar em junho, né? Que é a próxima reunião, se eu não me engano. Eu acho muito cedo, porque a minha previsão é que pelo menos setembro a gente já tem algo mais claro, pelo menos uma sinalização. Até setembro a gente vai ter cinco dados de inflação até lá. Então, assim, acho que vão ser bons indicativos aí com os próximos 5 meses. Se for setembro, vai ter, acho que se não me engano, até junho, dados de inflação por lá. Então, eu espero que teremos alguma luz no fim do túnel lá no terceiro para quarto trimestre. Perfeito. Lembrando até que a gente teve payroll recentemente, né, que deu uma sinalizada, porque, se não me engano, ele veio um pouco aquém, né, e aí o pessoal ficou mais, né, que tem a possibilidade, mostrou que a restrição tem funcionado, né, que tem penalizado a atividade econômica, e tem aquela coisa também, vai lembrar do famoso subir os juros no gogó, né, que quando o Powell começa a ter discursos um pouco mais dovish e eventualmente sinaliza isso. Acho que é isso, não temos, pelo que eu tô vendo aqui, não temos nenhuma dúvida. O pessoal aqui também não está muito contente com a possibilidade do Roberto Campos Neto ser trocado, pois é, a gente sabe que é um nome extremamente querido aí pelo mercado. Mas é isso, pessoal, é isso que temos aí sobre a decisão do Copom. Essas são as análises aí do nosso querido Gustavo Sung. Obrigadão aí pela participação, viu? Valeu, Edu, valeu a todos e daqui 45 dias estamos de volta. E lembrando que sigam o Sung no Instagram, aí todas as análises, tudo que ele publica aí sobre a economia brasileira, se você não quer ficar por fora, segue aí, @Gustavo Sung, como é que tá lá? _Gustavo.Sung. Perfeito, tá ótimo. Valeu, pessoal. Obrigadão, gente.